Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós nessa noite, amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante na nossa vida cristã e com certeza todos nós somos ou já fomos beneficiados por isso. Tira um pouquinho do agudo, por favor. Somos ou já fomos beneficiados pela intercessão. E Deus nos convida também para sermos intercessores, amém? Hoje nós vamos falar sobre o poder da intercessão. Alguém sabe o que é intercessão? Alguém sabe o que é interceder em favor de alguém? Sim, interceder em favor de alguém. Orar, pedir, suplicar a favor de alguém, amém? Você sabia que se você está aqui nesta noite, se você está salvo, glória a Deus por isso, você está na casa de Deus, você está no caminho do Senhor, com certeza alguém intercedeu pela tua vida e intercede, amém? Vamos então para Gênesis capítulo 18, os versos 23 a 32, e vamos entender este tema tão importante da palavra de Deus. Gênesis 18, 16 em diante. Gênesis 18, versículo 16 em diante. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e quer dizer começos, porque fala do começo da criação do mundo, começo do pecado, começo da criação do homem, de todas as coisas. Fala também sobre o começo da nação de Israel, o começo do plano redentor de Deus. Tudo está em Gênesis. Gênesis 18, 16, portanto, diz: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito, para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? Não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrarem apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali,
Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora eu já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 homens forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor dos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Até aqui. Senhor nosso Deus, Tua palavra está diante de nós, e nós agradecemos-Te pela Tua palavra, porque ela é viva, infalível e eficaz, e ela fala aos nossos corações. E nessa noite, Pai, goteja a Tua doutrina sobre nossas vidas, como uma chuva suave, como essa que caiu agora há pouco aí fora. Venha a Tua doutrina, a Tua palavra, o Teu ensinamento sobre nós, porque nós queremos aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. À medida que eu for falando os versículos, se os irmãos que encontrarem primeiro, quiserem e puderem ler, tá? Ficarei agradecido para que assim a gente possa ir mais rápido nesse estudo, que ele é um tanto longo, mas se não for possível terminarmos hoje, terminaremos na semana que vem. Muito bem, o que é intercessão? Alguém já tinha uma ideia? Alguém já tinha ouvido falar aqui sobre intercessão? Geralmente nós falamos: interceda por mim, ore a Deus por mim, peça a Deus por tal pessoa, interceda por esse problema. O que é interceder? Nesta atitude que Abraão teve, quando Deus falou que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Veja bem, a palavra diz que Deus recebeu informações sobre o que se passava com essas duas cidades. E Deus então fala para Abraão: olha, Abraão, como você é meu amigo, e eu não oculto de ti as coisas que eu vou fazer. Olha que moral que Abraão tinha com Deus, hein? Abraão tinha tanta moral com Deus. Deus falou: olha, eu não vou esconder de Abraão o que eu intento fazer. Vou falar para Abraão o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer. Abraão, eu tenho ouvido falar que duas cidades aí estão passando dos limites. É tanto pecado, são tantas coisas graves sobre essas duas cidades que eu vou destruir. Abraão ficou preocupado, principalmente, sabe por quê? Abraão tinha parentes naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Quem eram os parentes de Abraão? Ló, seu sobrinho, e a família de Ló. Toda a família. Lembram-se que quando Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua terra, da sua parentela, e fosse para o lugar que ele lhe mostraria, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Mas houve alguma desavença, desentendimento entre eles, e chegaram a um ponto que eles tiveram que se separar. E Abraão propôs: olha, meu sobrinho, a terra está diante de nós, você escolhe uma banda para onde você quer ir, e eu vou para o outro lado. Diz que Ló olhou para a parte das campinas do Jordão. Era uma terra muito boa, era uma terra agradável, era uma terra aprazível. E Ló falou: olha, meu tio, é para essa terra que eu vou, para as campinas do Jordão. Ali parece ser um lugar agradável. Não tem um ditado que diz que as aparências enganam? Exatamente isso aconteceu com Ló. Ele foi enganado pelas aparências, e nós temos que ter esse cuidado. Há outro ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam. Olha, a moça pode ter um aspecto agradável, bonito, mas precisa ver, se realmente condiz as suas atitudes, aos seus padrões morais, aquilo que ela é por dentro, minha mãe tinha um ditado que ela costumava dizer, eu não lembro bem, ela dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso mesmo, Conhece esse ditado? Por fora
bela viola, por dentro, pão bolorento. Não conhecia, não? Isso pode ser com relação à moça, que você olha, o jovem olha assim e diz, olha, bela viola. Mas vai ver se por dentro dá um pão bolorento. Ou mesmo com relação ao rapaz. O rapaz pode ser por fora um príncipe encantado, mas lá dentro se esconde um sapo. O lugar que você de repente está pensando em mudar, vou mudar para aquele lugar, ali parece ser um paraíso, ali parece ser o céu na terra. Procure conhecer esse lugar, procure ver se realmente é ali que Deus te quer. Olha, Deus está me abrindo uma porta de emprego, um lugar parece ser bom. Será que é Deus que está abrindo essa porta? Você já parou para analisar, você viu se são apenas aparências? Então devemos ter todo cuidado, porque as aparências, elas sempre enganam. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Ló não teve esse cuidado, e ele foi morar no meio de uma gente que era terrível. Olha, nos dias de hoje, as piores cidades do mundo, as cidades mais corrompidas, elas não perdiam em nada para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma verdadeira... Sabe o que acontece nessas paradas gay? Mais ou menos isso. Sodoma e Gomorra era uma eterna parada gay. Pronto. Mais ou menos isso. Muita depravação, muitas aberrações, muitas coisas ilícitas. Era como se fosse uma constante marcha das vadias. Era como se fosse uma constante depravação, constante, direto. O que acontecia em Sodoma e Gomorra. A situação de Sodoma e Gomorra era tão crítica, que os anjos foram lá conversar com Ló, dizendo que era para eles fugirem, ele e a família, porque Deus iria destruir aquelas cidades. Olha, a situação era tão terrível, que nem 10 justos Deus encontrou no meio da cidade. Olha que tinha Ló, talvez a família dele, mas ninguém, porque somente Ló e sua família foram, Deus quis poupar. A situação dessas duas cidades era tão crítica. Do nome dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, vem o nome sodomia, sodomita, né? Relações entre pessoas do mesmo sexo. No meio dessas duas cidades o pecado era tão grande que os anjos indo até a casa de Ló para diverti-lo, para fazê-lo entender o que Deus queria fazer e que ele saísse, fugisse daquele lugar, diz que quando Ló recebeu aqueles 2 anjos em casa, imediatamente os homens da cidade vieram bater no portão da casa de Ló, interessados nos anjos. Falaram para Ló, traz esses 2 varões, esses 2 homens para fora, porque nós vimos entrar na sua casa e eles pareceram ser agradáveis aos olhos. Pensaram assim, carne nova do pedaço. Chegou 2 homens novos na cidade, vamos ver se sai alguma coisa. E eles queriam ter relações com aqueles homens que estavam chegando na cidade. Como o costume judaico, e em muitos lugares do mundo, o anfitrião ele tem responsabilidade sobre os seus hóspedes. É dever do anfitrião proteger aquele que lhe hospeda. Ló tão preocupado que aqueles homens viessem abusar dos anjos. Olha que ponto chegou a cidade. Ofereceu suas próprias filhas para que eles abusassem das filhas dele e deixassem os anjos em paz, já que era obrigação de Ló defender os seus convidados, os hóspedes. Mas Deus interveio e não permitiu que o mal acontecesse. Depois vocês leem os capítulos seguintes que contam esta história. Nós temos aí no capítulo 19 a história
de Sodoma e Gomorra. Olha, 19:12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou filhos? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. E ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido pela sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Olha só, no capítulo 19, o início diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. As pessoas que tinham um cargo importante na cidade costumavam ficar sentadas à porta da cidade, a tratar dos problemas da cidade. Era como se fosse os vereadores, os deputados nos dias de hoje. Eles têm um lugar na Câmara. As portas da cidade eram como se fosse uma Câmara. Ló era um homem importante da cidade, estava sentado à porta da cidade, e quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a cidade de Sodoma, olha só, interessante, todos os homens foram à porta de Ló, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Olha que coisa horrível. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrumar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Foi pior do que um spray de pimenta, né? Sexta-feira passada eu estava lá em São Paulo e tinha uma molecada lá aprontando lá, praticando furtos, essas coisas. Imediatamente vieram os policiais, sprayzinho, jogou
carinha deles, né? De repente eles não enxergaram mais nada, spray de pimenta. O que os anjos fizeram aqui com aqueles homens da cidade de Sodoma foi mais ou menos isso, né? Daí veio a ideia do spray de pimenta, né? Os anjos, para protegerem a Ló, sua família, feriram de cegueira os homens que estavam ali no portão de Ló, querendo ter relações com eles. Meu Deus! Então, foi um verdadeiro spray de pimenta ali na carinha daqueles homens, eles não viram mais nada, e assim Ló ficou livre. Muito bem, mas o que eu quero dizer, o que eu quero frisar nisso tudo, é sobre a importância da intercessão. Deus falou que ia destruir a cidade. Abraão imediatamente falou: não, Senhor, por favor. De repente tem 50 justos naquela cidade, será que tu vai destruir, mesmo com esses 50 justos? Aí Deus falou: olha, não, se tiver 50 não. E se tiver 45? Olha a negociação que Abraão fez. Pensou: bom, 50 não deve ter, mas quem sabe 45. Também não. Se tiver 40, também não vou destruir. Se tiver 30, também não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, também não. Mas não tinha nem 10 justos. Será que Deus, se fosse olhar para essa cidade aqui, se de repente chegasse aos ouvidos de Deus que Guarujá está numa situação terrível, os homens estão numa total depravação, as pessoas praticando injustiças, aí Deus resolve destruir essa cidade. Será que ele vai encontrar pelo menos, não vou dizer 10, mas 10% de pessoas justas? Quantos habitantes nós somos aqui? 300 mil? Entre 250 e 300 mil, por aí. Será que Deus encontraria 10% de pessoas justas? Na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros urbanos do país, as grandes capitais, será que Deus encontraria 10% de pessoas? A verdade é que quanto mais nós nos aproximamos do final dos tempos, a situação vai ficando pior. Quanto mais nós vamos nos aproximando do fim, mais o amor vai se esfriando na terra, mais as impiedades vão aumentando, mais a corrupção vai crescendo, mais injustiças vão sendo praticadas, e vai chegar ao ponto que Deus não vai encontrar 10% de pessoas justas. Olha só, em Ezequiel no capítulo 22, versículos 33 a 31. Aliás, 23 a 31. Ezequiel 22, se o Aleph quiser encontrar aí, por favor, Ezequiel 22, 23 e diante. Olha só, Ezequiel 22, 23 nos diz assim: de novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, diga a essa terra: você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos, e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei, profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que estou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem assim: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos,
e oprime os pobres, os necessitados, e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Agora o 30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Olha, parece os dias atuais, hein? E sabe quanto tempo foi escrito? Há mais de 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás. Deus falando com o profeta Ezequiel, que foi contemporâneo do outro profeta chamado Jeremias. Olha, Ezequiel, terra de Israel é uma terra que não tem tido chuvas nem aguaceiros. Por que será que, agora há pouco estava comentando com meu querido irmão Vicente ali na porta, né? A situação da seca é geral no mundo. Não só São Paulo não chove, Nordeste está num estado de quase calamidade, e outras partes do mundo. A crise da água. De onde vem essa crise? Será que os homens poderão fazer alguma coisa para resolver esse problema? Israel, olha, isso não é problema dos dias de hoje, não. Nos dias de Israel, nos dias do profeta Jeremias, Ezequiel, a terra de Israel sofreu o mesmo problema com a falta de água, a seca. Havia os falsos deuses chamados Baais, aos quais o povo pagão fazia clamores, oravam, se retalhavam, pedindo favor desses deuses para que mandasse chuva sobre a terra. Porque Israel dependia totalmente da chuva. A agricultura e a pecuária eram um dos únicos meios de sobrevivência do povo. E se não houvesse chuva, não havia alimento sobre a terra, o gado não podia se alimentar, e muitos iriam morrer de fome. E nos dias de hoje, a água também é essencial para a vida humana. Da água vem a energia elétrica. Já pensou o mundo sem energia elétrica? Será? Da água vem todo o abastecimento de alimento do planeta. Sem água não há alimento. E de onde vem essa crise? Será que os dias de hoje a história não se repete como nos dias antigos, nos dias dos profetas, em que o povo se afastava de Deus, Deus cerrava os céus, fechava os céus e a chuva não caía. E Deus, nessa situação, Ele fala a Ezequiel, o profeta: olha só, tudo isso aqui que é falado com relação àqueles dias acontece hoje. Sacerdotes cometendo violência contra a lei do Senhor. E olha, o Senhor hoje é uma verdadeira violência à palavra do Senhor. Aquilo que a Crislane estava falando na ministração do louvor, né? Que a gente ouve nas igrejas por aí, nas propagandas e carro de som, os programas de rádio e TV, é uma violência contra a palavra de Deus. Homens falando o que a palavra de Deus não diz, homens pregando o que a palavra de Deus não diz, mostrando um Deus totalmente uma caricatura do Deus verdadeiro, um Deus que só está interessado em dar bens materiais, beneficiar materialmente as pessoas, esquecendo-se da salvação. Sacerdotes profanando as ofertas sagradas, vivendo aí em alto luxo,
tendo tantas riquezas, não fazendo distinção entre o sagrado e o comum, ensinando que não existe diferença entre o puro e o impuro, não fazendo distinção da santidade, não pregando que nós temos que ser um povo diferente, um povo separado. Profetas enganando o povo com visões falsas, adivinhações mentirosas, nem profecia, é adivinhação, dizendo: assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou. Povo da terra praticando extorsão, cometendo roubos, oprimindo os pobres e os necessitados e outras coisas. Aí Deus fala: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Não encontrei nenhum. Olha só. Se em Sodoma e Gomorra Deus não encontrou 10 justos para não destruir aquelas cidades, aqui em Israel nesses dias Deus não encontrou um homem, um justo, que se colocasse diante dele para interceder em favor daquela nação, dizendo: Senhor, não destrua esse povo, Senhor, tem misericórdia. Um homem que erguesse o muro. Que muro? O muro da separação entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto. Não havia separação, não havia santidade. O que é santo? É ser separado. Santidade é separação do pecado, é uma vida diferente. O povo estava misturado, totalmente os costumes do povo de Deus estavam misturados com os costumes do povo do mundo, não havia uma separação. A gente pode ver isso numa distinção entre a vida com Deus e a vida sem Deus. E naqueles dias ali não estava vendo isso. E Deus não encontrou nenhum homem que levantasse esse muro de separação e se colocasse na brecha do muro e dizendo: Deus, tem piedade, misericórdia, não destrua esse povo. Olha como é importante a intercessão em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as eras. Você intercede pela sua família, por aqueles que não são salvos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, amigos, conhecidos. Lembre-se, se você está aqui hoje, com certeza alguém intercedeu pela sua vida, alguém orou por você, pediu, e isso resolve. Isso funciona, porque Deus leva muito em consideração a intercessão. Comece a partir de hoje a interceder. Não descanse da sua intercessão. Às vezes a gente intercede um dia, lembra de orar 2 dias, 3 dias, uma semana, depois esquece, desiste. Está muito difícil. Conheço pessoas que intercederam por outra, esposas que intercederam pelos seus maridos durante 20 anos para ver a salvação. E Deus responde. Pode parecer demorada a resposta, pode parecer que não está surtindo efeito, mas Deus está trabalhando através da sua intercessão. Deus está protegendo, está guardando, está livrando, abençoando. E uma hora essa pessoa é salva. Olha só, em primeiro livro de Reis, veja a intercessão de um homem chamado Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 33 a 51. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 33 a 51. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Quando Salomão
ele terminou de construir o templo, fez aquela dedicação do templo a Deus, o templo verdadeiro de Salomão, né? Não essa aberração, essa profanação que fizeram em São Paulo. Muito bonita a construção, mas tem nada do templo de Salomão ali. Então, quando Salomão terminou de construir o verdadeiro templo, ele faz uma oração de intercessão pelo povo. E olha que bonita a oração que Salomão faz. Alguém, por gentileza, poderia pegar um copinho d'água, por favor? Isso agradeceria muito. Aí, olha a oração que Salomão faz. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo. Não, eu vou ler antes, tá bom? Eu vou ler do 23. Melhor, Olha que bonita a oração que Salomão. 22. 1 Reis 8, 22. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a sua boca prometeste, e com tua mão a cumpriste, como hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter... Obrigado, Mateus. Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo, ao seu pedido de misericórdia ao Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar no qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa ao inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, olha só que interessante, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haveres o castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica
súplica por misericórdia feita por um israelita, ou por todo Israel teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve nos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto aos estrangeiros que não pertencem a Israel teu povo e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel teu povo, e saibam que esse templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí honra o teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiros para a sua terra distante ou próxima, e se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem, e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem, voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra ao teu nome, então desde os céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu pecado, o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu povo e para a súplica de Israel teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Que lindo, né? Esta é a oração intercessória de Salomão. Salomão intercedendo pelo povo, pedindo para que quando o povo pecasse, Deus perdoasse, para que quando o céu se fechasse, não houvesse chuva, Deus tivesse misericórdia e viesse chuva sobre a terra, para que quando o povo saísse à guerra com os seus inimigos, Deus estendesse a mão e desse vitória. Olha, a oração intercessória tem um grande valor diante de Deus. Deus leva em conta, sabia disso? Deus leva em conta a nossa oração de intercessão. Deus leva em conta quando nós intercedemos. Precisamos interceder pelas pessoas. Um outro texto, Esdras, capítulo 9, versículos 5 a 15. Esdras 9, 5 a 15. Olha outra bonita oração de intercessão nós vemos na palavra de Deus. Esdras capítulo 9, 5 a 10. Esdras 9, 5 a 15. Quem foi Esdras mesmo? Vocês lembram quem foi Esdras? Esdras foi o reconstrutor do templo de Israel, na mesma época que Neemias reconstruiu o muro, os muros. Lembram-se que Israel havia sido deportado da sua terra, arrancado da sua terra, tirado da sua terra para ir para a Babilônia. Depois eles retornaram para a terra de Israel e precisaria ser reconstruído o templo que foi destruído. Precisaria ser reconstruídos os muros,
Esdras foi usado na reconstrução do templo e Neemias na reconstrução dos muros. Esdras também foi um intercessor. Olha o que a oração bonita que ele faz. Esdras 9, 5 em diante, diz assim: então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados. As pessoas que oravam e intercediam tinham esse costume, se humilharem na presença de Deus, rasgando suas roupas. Caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, e ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos terem punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nós nos deixasse sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós permanece ou pode permanecer na Tua presença. Queridos, interessante, a oração de Esdras, ele não diz assim: olha, Senhor, esse povo tem pecado contra Ti, esse povo tem feito o que não é justo, esse povo merece o seu castigo. Ele diz: Senhor, ele se coloca no meio do povo, ó intercessor, nós temos pecado contra Ti, nós temos feito injustiça, praticado o que é injusto. Senhor, olha que bonito, ele diz assim: apesar de nos ter punido menos do que os nossos pecados mereciam, ele reconhece que a punição de Deus foi menos do que eles mereciam pelos seus pecados. Que intercessão bonita, hein? Que oração bonita de Esdras. E Deus se compadeceu. Deus permitiu a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a volta dos remanescentes para a cidade. Tudo volta ao normal. Então é isso que Deus quer de nós: pessoas que intercedam, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que se coloquem diante de Deus e dizem: ó Senhor, nós, teu povo, temos pecado. Nós, como nação brasileira, temos sido corruptos, temos sido desobedientes aos teus mandamentos, temos sido idólatras, temos abraçado o paganismo,
temos nos distanciado do único verdadeiro Deus. Tem misericórdia da nação brasileira. Para nós finalizarmos hoje, porque na semana que vem nós podemos continuar, tem muito assunto para falar. Eu vou falar de 2 versículos do Novo Testamento. Semana que vem a gente volta prontinho de novo. Olha o mandamento sobre intercessão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Quer ver uma coisa aqui, ó, que nós pouco fazemos e que Deus manda que nós façamos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha aqui, isso aqui é mandamento. Antes de tudo, primeira carta de Paulo a Timóteo 2:2. Recomendo que se façam súplicas, orações